Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, chegamos agora a mais um módulo. E antes do início da aula, como sempre, vamos rezar a Deus pedindo a graça do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Sobre eu, que luto, pelejo a cada momento para ensinar aquilo que eu aprendi. E peçamos também o Espírito Santo a você, que nos acompanha, para que Deus conceda a graça de sua sabedoria e possa, assim, a cada momento de aprendizado sobre as coisas que são do céu, absorver e se tornar uma pessoa ainda cada vez mais sólida no conhecimento e no aprendizado sobre Deus. Rezemos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, começamos agora um segundo módulo sobre a fé cristã para iniciantes. E este segundo módulo nós iremos tratar a respeito da encarnação do Verbo de Deus. Como que isso se dá ao longo da história veterotestamentária? Tem alguns sinais, alguns indícios sobre o projeto de Deus antes que ele aconteça? Existe alguma profecia messiânica de alguns profetas que fala a respeito daquilo que Deus prenunciou desde o proto-evangelho? Como é que isto acontece? Como é que a comunidade local daquele período fez tais leituras? E como agora que a comunidade eclesial, na atualidade, ela olha para essas leituras veterotestamentárias, sobretudo aquelas que são indicativas do nascimento do Messias, e como que elas são interpretadas? O que se dizem alguns exegetas, interpretadores da Sagrada Escritura? O que diz os teólogos do modo geral? Obviamente que não são todos, não temos possibilidade para isso nenhuma, mas alguns teólogos de renomes que vamos aqui observá-los em alguns momentos importantes, sobretudo aqueles dos primeiros séculos, né? Santo Agostinho, Santo Irineu de Leão, Santo Ambrósio e outros. O que será que eles viram no Antigo Testamento e então tomaram ciência de que, de fato, o que aconteceu com Jesus era realmente o cumprimento da promessa de Deus Pai? Podemos juntos aprendermos sobre cada um desses detalhes. E para isso, eu gostaria de trazer aqui para nós, né, um pequeno documento que ele foi gerado no Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965. Tá? Foram gerados 17 documentos. Um deles, né, fala-se sobre a revelação de Deus. Né? O título do documento é Dei Verbum,
fala sobre como Deus se revela na história. Agora, a partir da queda dos nossos primeiros pais, Deus está escondido aos olhos da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, a história bíblica diz que Deus ele vai se revelando aos poucos. Como que isso se dá? Vamos pegar a nota inicial que está no capítulo 1 da Dei Verbo, no número 2. E ele aqui faz uma descrição inicial importantíssima para esses nossos momentos que estamos refletindo agora sobre a encarnação do Verbo de Deus. Tá? Diz assim o número 2 da Dei Verbo: aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. Aqui é uma citação de Efésios 1,19. Mediante o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso no Espírito Santo ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Uma outra citação de Efésios 2, que nós mencionamos ela na aula anterior. Se por acaso você não viu a aula anterior, corra lá, dá uma olhadinha, que nós temos um comentário sobre esse trecho de Efésios capítulo 2 igualmente. Com efeito, em virtude desta revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos. Olha que interessante. E conversa com eles para os convidar e admitir a comunhão com Ele. Repare bem que a Dei Verbo, este documento importantíssimo, que desde já indico para a leitura. Como você pode ver, um livro curtíssimo, apenas com 29 páginas. E ele vai te orientar de modo muito preciso a respeito da revelação de Deus. Um Deus que agora, ao mesmo tempo, ele se esconde, porque o ser humano, ele cometeu pecado. E todo aquele que comete pecado, então, está ali na ausência de Deus. Vai dizer mais tarde Santo Agostinho. O pecado se refere à ausência de Deus. Então, Deus, ele chama agora os seus eleitos, ele começa a fazer pactos, alianças com os seus eleitos na história veterotestamentária. E esta descrição da Dei Verbo já quer deixar claro de antemão que Deus, sendo o sumo bem, uma bondade infinita, mesmo que nós não temos acesso direto a Deus, Ele começa a se revelar. Ele começa a tirar agora a venda dos olhos de muitos aqueles que serão chamados desde o Antigo Testamento para que façam parte do projeto de salvação que irá culminar na encarnação de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse projeto, ele tem início principalmente a partir de Abraão, a chamada aliança abraâmica. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão. Ali acontece um primeiro momento da graça de Deus que começa a se revelar. Deus se mostra a Abraão, chama ele, Abraão diz sim a Deus, e ali então começa a nascer um primeiro pacto entre Deus e o ser humano que estava decaído. Deus agora começa a encontrar
neste mundo terreno, pessoas que estão dispostas a fazer uma aliança com Ele. E esta aliança começa principalmente a partir de Abraão. Mas bem sabemos que essa aliança, ela terá então a sua plenitude, a sua força total em Jesus Cristo. Mas nesse trecho agora, a partir de Abraão, Deus, Ele quer contar com muitos de seus filhos, para que possam ser agora instrumentos de sua graça. Muitos agora serão chamados a se tornarem libertadores, como Moisés. Nós vamos ver cada um desses detalhes com um pouco mais de profundidade. Deus, Ele irá começar a chamar os reis, depois os juízes. Deus irá chamar para junto de si profetas, chamados profetas maiores, profetas menores. E por fim, Deus, Ele irá chamar, já na história neotestamentária, uma mulher para se tornar aquela que será chamada a nova Eva. A primeira Eva, ela disse não a Deus e sim à antiga serpente. Agora Deus, Ele precisa de uma nova mulher para se tornar rainha de toda a sua criação, rainha do céu, rainha de toda a terra. E Deus então, Ele irá preparar uma nova mulher para que desta mulher possa nascer o Messias prometido, o seu Filho que irá salvar toda a humanidade de todos os nossos pecados. Por isso então, agora nós precisamos compreender que a partir desse projeto de salvação de Deus, haverá na história da humanidade o que nós vamos chamar quando São Paulo escreve a Timóteo, de um só mediador. No Antigo Testamento, houve vários tipos de cultos que se diziam ser oferecidos a Deus. Sacrificavam-se animais, bodes, ovelhas, cabritos, bois, e muitos se diziam que era uma oferta, um holocausto oferecido a Deus. No Novo Testamento, haverá apenas uma pessoa que poderá agora nos unir a Deus, e por isso ele será chamado de o único mediador entre Deus e os homens. Por isso é de grande importância que tomemos consciência então de como isso vai se dar. Quem serão, quais as pessoas serão os primeiros colaboradores na história do Novo Testamento? Como que isso vai se dar? Vamos então acompanhar atentamente cada um desses dados, cada um deles. Vamos ter algumas aulas específicas que nós vamos aqui fazer algumas considerações sobre a Mariologia. Aliás, diga-se de passagem, é a minha área, né? É onde eu sou formado em mestre, é onde eu sou mestre nesta área. Nós vamos aqui fazer algumas considerações sobre a Mariologia, a mulher Maria, que é preparada desde o Novo Testamento. Vamos também fazer algumas considerações sobre o estudo josefino, o estudo sobre a pessoa de São José, que será um outro colaborador, né? Sem dizer que ali neste meio de campo, ali quase que paralelo, né? Veio um pouquinho antes para preparar,
João Batista. Então ali são pessoas importantíssimas que terá ali a nossa atenção especial para que nós possamos juntos aprender sobre todo este mistério da salvação que culmina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos agora ver os próximos detalhes nas próximas aulas. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.